muito salutar e eu tive a oportunidade de aprender muito. Eu gostaria de fazer algumas observações a respeito desse projeto. Antes de entrar no assunto em que eu estou mais envolvido, que é sobre a verificação de óbito, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, é sobre uma coisa que está nos preocupando muito e é atual, o problema dos resíduos sólidos e líquidos. Nós que trabalhamos em laboratório, estamos hoje enfrentando uma situação muito difícil, principalmente quanto aos resíduos líquidos. Os laboratórios despejam uma quantidade enorme de formol, de xilol, de éter no esgoto, e isso não é recomendável e podem ser passíveis de punição. E gostaríamos de levantar justamente esse problema. Brasília não tem uma usina ainda, ou se tem eu não conheço, de tratamento desses resíduos líquidos. É uma coisa que nós estamos realmente muito preocupados. E resíduos sólidos, nós estamos enfrentando esse problema agora, né, com a incineração dos órgãos e restos, e está havendo essa situação que eu estou acompanhando pelo jornal, se manda para o estado de Goiás, se fica em Brasília, etc. Eu acho que Brasília teria que ter imediatamente um local. Aliás, nós tínhamos o incinerador sanitário na Ceilândia, parece que está com problemas, mas além dessa parte de sólidos, nós estamos precisando com urgência do problema, de que sejam resolvidos os problemas quanto aos resíduos líquidos. Eu gostaria também de fazer uma sugestão sobre o problema da vigilância sanitária. Brasília tem necessidade imediata de que seja criado um bom laboratório para os sanitaristas. Nós não podemos mais ficar na dependência de Evandro Chagas do Pará ou Adolfo Lutz de São Paulo. Eu acho que nós poderíamos, como capital da República, já pensar em termos um laboratório grande que pudesse atender não só Brasília, como toda a região do Centro-Oeste. Nós não podemos ficar a reboque dos outros centros brasileiros. Sobre o problema de violência da mulher, eu trabalhei muito tempo, quando eu era legista, e nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho sobre a violência contra a mulher no Distrito Federal, e nós verificamos que a implantação da delegacia de mulher foi um grande avanço, porque deu à mulher o direito de procurar um lugar para fazer a sua queixa. Antes disso, as mulheres sofriam violência doméstica principalmente, e ficavam em casa com vergonha de procurar uma delegacia. Hoje, elas estão mais livres. E o problema da violência da mulher, basicamente, no meu entender, é um problema também de educação. Nós sabemos que a violência da mulher em casa tem vários motivos sociais, motivos econômicos, motivos de drogas e embriaguez, e principalmente educação, falta de educação, o desnível social entre o marido, entre o homem e a mulher. Num trabalho que nós tivemos a oportunidade de verificar isso. E eu acho que o Código Sanitário, já falando em violência contra a mulher e contra a criança, evidentemente, já é um grande avanço. Um fato que o Código, que as autoridades sanitárias, principalmente, têm que observar, é o problema dramático, crônico, que não foi resolvido em Brasília ainda, que é o problema das funerárias. Eu tive a oportunidade de ver funerárias em Brasília manipulando cadáveres dentro do seu recinto, e a sede da funerária era ao lado de restaurantes e casas comerciais. Se isso existe ainda, eu não sei, mas eu tive uma vez a oportunidade de presenciar esses fatos. Eu acho que é uma coisa que tem que ser vista com urgência. Vamos, então, falar agora do Serviço de Verificação de Óbito. Desde 1974, 75, eu venho trabalhando no sentido de alertar as autoridades para que fosse criado em Brasília o Serviço de Verificação de Óbito.
eu acredito que a implantação desse serviço ainda é mais político do que médico ou social. Por que político? Ou melhor, perdão, eu me expressei mal. A criação, a implantação depende mais da vontade política. Porque Brasília, de todas as cidades do Brasil, é a cidade em que a implantação do serviço de verificação de óbito é mais fácil. Mais fácil. Mas depende da vontade política. Eu faço parte da comissão do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina, que está estudando a implantação do SVO em todo o Brasil, dentro do sistema SUS. Eu tive a oportunidade já de encaminhar à Secretaria de Saúde as conclusões, ou melhor, o anteprojeto da implantação do SVO. Quando o projeto do deputado Brunelli foi convertido em lei número 3.358, nós tivemos a oportunidade de estudar essa lei e verificamos que essa lei está cheia de erros jurídicos, nem erros médicos, erros jurídicos. E aqui no código, na proposta do código, tem um pequeno erro que eu gostaria de chamar a atenção no seu artigo 700... Perdão. No seu artigo... No capítulo, artigo 651, né, que é da declaração, no capítulo 3 e eu agora não sei, não, perdão, artigo 652, capítulo, perdão, artigo 653, capítulo 3, aqui, inciso 3. Expedição de guia de sepultamento. Não compete ao SVO a expedição de guia de sepultamento. A expedição de guia de sepultamento compete ao cartório. O SVO não pode mexer com essa... não pode resolver esse problema. Então, é uma coisa que tem que ser corrigida. Uma outra coisa é o seguinte, é sobre o resto eu acho que algumas coisas nós deveríamos incluir aqui. Mas o que é importante salientar é que o serviço de verificação de óbito em Brasília só vai funcionar no momento em que for criado o serviço mesmo, isto é, for criado um prédio, um local, e esse local vai ser o serviço de verificação de óbito. Essa questão de, como existia a lei, essa lei que eu citei, a lei 3.358, em que o serviço de verificação de óbito seria distribuído entre os hospitais da rede, não funciona. Nós temos que ter um serviço próprio. É claro que os hospitais públicos de Brasília poderão fazer parte do serviço de verificação de óbito. Eles terão convênios com o serviço de verificação de óbito. Eu discuto isso e muitos colegas não concordam, mas é a maior escola médica para patologista é o SVO. Foi onde eu tive a oportunidade de aprender muito e todo o meu material de pesquisa e de ensino eu tirei do SVO que eu fazia no médico legal. O médico legal não pode exercer a função de SVO, porque quando se fala que as estatísticas de causas de morte em Brasília, doenças mal definidas é um número muito baixo, nós não podemos esquecer que quando a estatística de doenças de aparelho circulatório aparece, nós não podemos confiar muito nessa estatística. Sem autópsia, nós não podemos confiar nessa estatística. E somente o SVO é que poderá nos direcionar realmente para o índice de morbidade e mortalidade de Brasília. Por quê? Porque o legista não está preparado para dar diagnóstico de SVO. Aí vocês podem dizer, mas eles são médicos. Sim, mas eles não são patologistas. E a morte natural exige que o indivíduo conheça a anatomia patológica. Médico legista não conhece a anatomia patológica. Então, quando muitos laudos saem da medicina legal, eu tive a oportunidade quando eu trabalhei lá, e depois, quando eu fiz o levantamento junto à Secretaria de Saúde, nós vamos ver que o índice de morte por infarto do miocárdio é alto, quando, na verdade, essa não é a realidade. Pode ser alto o índice por coronária esclerose,
Pode ser alto por aterosclerose, mas infarto do miocárdio não pode ser alto. Clinicamente pode ser alto, mas do ponto de vista de óbito, não. Então, nós estamos lutando junto com o Ministério da Saúde agora e tentando convencer a Secretaria de Saúde que seja implantado o SVO. Quais seriam os caminhos para a implantação do SVO? O SVO não pode funcionar sem o apoio da Secretaria de Segurança. Por quê? Porque quando ocorre um óbito em domicílio, quem faz o levantamento desse óbito é a Secretaria de Segurança. E quem transporta o corpo é a Secretaria de Segurança. Agora, o SVO poderá funcionar próximo ao médico legal, a um prédio próximo ao médico legal. Ou o SVO poderá funcionar, como muitas vezes dizia, ao lado do então Instituto de Saúde. Por quê? O Instituto de Saúde tinha um laboratório, ou tem laboratório, muito bem montado na área de anatomia patológica. Até o ponto que eu conheci, o laboratório era bem montado. E esse laboratório poderia servir de base para o SVO. Mas aí, então, poderão algumas pessoas dizer, alguns colegas, não, mas a Secretaria de Saúde não vai ter competência para isso, não vai ter suporte para isso. Vai ter, porque o movimento não é tão grande assim. Vai ter. Mas, de acordo com o projeto do Ministério da Saúde, o SVO, nessa parte de exame histopatológico, poderá ser terceirizado. Os laboratórios particulares que tiverem interesse, seguindo a tabela do SUS e seguindo realmente as normas que serão implantadas, poderão fazer convênios. A exemplo do que está acontecendo em Goiânia. Em Goiânia, o SVO é todo terceirizado e está dando certo. O que nós não podemos mais esperar, não é esperar 2 meses, não é esperar 1 mês, é dentro de 24, 48 horas já implantar o SVO em Brasília. Brasília está atrasada em relação a Natal, em relação a Maceió, em relação a outros estados brasileiros que não têm os recursos que tem Brasília. Brasília tem que ter o SVO imediatamente. Isso é coisa... E é fácil. E eu fiz uma sugestão ao senhor secretário de Saúde, no sentido de que, não tem o prédio ainda, por que não pega o laboratório do lado do Hospital do Paranoá, que está montado, esperando apenas alguns equipamentos, e não põe o SVO de Brasília ali, centraliza ali. O que nós não podemos ficar é sem uma central de SVO. Dividir, de distribuir na rede não funciona. Nós temos que ter uma central com um corpo, com o seu diretor, com a sua parte administrativa. Agora, quanto à parte de autópsias, poderá ser ou terceirizada, poderá ser feita nesse local e poderá ser distribuído. E aí eu sou a favor. Os laboratórios, os hospitais da rede pública, os hospitais da Secretaria de Saúde, esses hospitais poderão participar do SVO, deverão participar do SVO. Deverão. Não é poderão, deverão. Eles têm condições de fazer parte disso. E será uma economia muito grande para a Secretaria de Saúde. Mesmo porque o SUS está aí e o SUS quer pagar isso. O Ministério da Saúde vive dizendo, nas nossas reuniões, que eles têm verba para isso. O Banco Mundial teria alocado verbas para a implantação do SVO no Brasil, para a construção do prédio, para compra de material, mas há pessoas que dizem, mas a verba é pequena. Não importa. Eu acho que já é aquele negócio, né? A estrada é longa, mas vamos dar o primeiro passo. O que nós não podemos ficar mais é esperar que o SVO ainda só fique no papel. Essa lei do senhor governador, essa lei tem que ser modificada. O senhor governador tem que modificar. Essa lei tem uma série de erros aqui, eu diria, expedir guia de sepultamento, proceder ao registro de óbito, isso não é função do SVO. Acondicionamento de ossadas. Ossadas é medicina legal, não é SVO. Então, tudo isso tem que ser verificado. E eu estaria aqui à disposição para... Inclusive, eu estou com o material todo do SVO e eu vou encaminhar a você, Arlete. Desculpe chamar de você. Eu vou encaminhar a você para o que puder tirar desse nosso trabalho do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina, eu vou levar para o seu conhecimento para ver se a gente pode se colocar aqui.
E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é o seguinte: por que já não pensar em obrigar os hospitais privados de Brasília a terem um local, um necrotério e uma sala de necropsia? Por quê? Eu acho que todo hospital privado de Brasília tinha que ter um local para isso. E os hospitais privados, eu trabalho em vários deles, às vezes tem que improvisar salas para o cadáver ficar esperando família e se precisa de uma autópsia, não tem aonde fazer, então tem que sair com o corpo por aí para alugar um lugar para fazer, etc. Eu acho que seria uma medida a tomar. Quer dizer, os hospitais privados de Brasília têm que ter uma área para o morto. Bom, eu só falo em morte, minha função é essa, mas... E só uma questãozinha só, problema da malária. Por muitos anos, eu autopsiei muitos pacientes em Brasília, portadores de malária. Eu deixei no hospital de base um acervo muito grande de muitos casos. Realmente, Plasmodium falciparum, quando o paciente chegava em Brasília, era levado ao óbito e era uma coisa assustadora e me parece que continua sendo mais assustador ainda. É só isso que eu gostaria de fazer, agradecendo o convite e espero que minha contribuição tenha. Nós agradecemos a contribuição do nosso cidadão honorário de Brasília, doutor Elcio Miziara. Gostaríamos que realmente depois o senhor encaminhasse o material que está sendo elaborado em conjunto com o Ministério da Saúde para podermos melhorar o texto da nosso Código de Saúde. E pergunto aos presentes se alguém deseja fazer uso da palavra, fazer alguma contribuição. Bem, eu quero, então, agradecer a presença de todos que aqui vieram debater, agradecer ao doutor Fabiano pela contribuição, a doutora Disney, que tão bem situou concretamente aquilo que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo e pontuou as questões que nós deveremos aprimorar no Código, sobretudo também ressaltando os acréscimos, as inovações que a gente faz, no sentido de atualizar o Código a demandas que a gente possa ter aqui no Distrito Federal. Agradecer ao doutor Miziara também pela sua contribuição. Dizer que nós ainda temos algumas audiências públicas previstas para debater o Código. Até agora, essa é a terceira. A primeira foi sobre a saúde ambiental. Nós discutimos essa questão do controle da água, dos resíduos sólidos, e o doutor Miziara, que trouxe a questão dos resíduos líquidos, também para a gente ver de que maneira isso pode e deve estar abordado. Depois nós fizemos o segundo sobre a questão do controle das zoonoses. Foi uma audiência pública muito concorrida, porque a gente colocou no Código de Saúde uma proibição, uma determinação do número mínimo de animais, de cães por residência. Isso trouxe uma polêmica muito grande de pessoas que criam cachorros e achavam que a gente estava restringindo, que não podia restringir. Os adestradores também ficaram insatisfeitos com algumas proposições colocadas no Código. Então, foi a maior audiência pública que nós tivemos até agora, foi muito bem sucedida, finalmente. E essa é a terceira que nós estamos fazendo. Há uma previsão de nós fazermos ainda uma quarta audiência pública este ano, mas a gente está, inclusive, revendo a data em função da necessidade de aprofundar mais essa discussão e coletar mais as pessoas que estão atuando e planejando para a área de vigilância e saúde do trabalhador, e também porque nós estamos aí concluindo a CPI da saúde, e esse mês de novembro será um mês que a gente vai dedicar todos os nossos esforços para a elaboração do relatório final. Então, a gente está querendo transferir essa audiência para o semestre que vem. De forma que eu quero agradecer aqui, em nome da Comissão de Educação e Saúde, a todos os presentes pelo comparecimento, agradecer àqueles que deixaram aqui os seus credenciais para nós anunciarmos, o doutor Júlio César, chefe do Núcleo de Controle da Infecção Hospitalar do HRT, o nosso companheiro
da farmácia, do Conselho das Farmácias, e agradecer a todos, Cláudia Magalhães, do DISAT, Mônica Portilho, do Conselho Regional de Odontologia, Roberto Duzzi, nosso colega médico sanitarista, o Júlio César, que eu já falei, do Controle de Infecção Hospitalar do HRT, Luiz Antônio Bueno Lopes, aqui da Vigilância Epidemiológica da Secretaria, mas também médico aqui da Câmara Legislativa, está nos auxiliando na nossa CPI da Saúde, Ivete dos Santos Ribeiro, Administração do Guará, Eliane de Fátima Ramos, da Diretoria de Vigilância Sanitária, Inspetora de Atividades Urbanas. Então, nós queremos agradecer a presença de cada um e de cada uma e dizer que, para nós, é um motivo de muita felicidade tê-los aqui discutindo esse projeto. Esperamos, com isso, estar dando uma contribuição para a elaboração de um bom Código de Saúde para o nosso Distrito Federal. Então, muito obrigada, doutor Elcio, doutora Disney, doutor Fabiano, e muito obrigada pela presença de todos vocês. Está encerrado a nossa audiência pública.